Gente, vamos lá. A economia vai ser um dos grandes desafios, do próximo presidente, que vai ter que dar respostas a temas como desemprego, inflação, gasto público, crescimento do PIB. O que será que os 4 candidatos mais bem colocados, então, nas pesquisas planejam para a economia? Quem vai responder é ele, Fernando Nakagawa. Oi, Naka, boa noite, muito bem-vindo, querido. Já adianto que vamos explorar toda essa sabedoria. Vamos lá, a gente preparou um raio-x com os planos de governo enviados, então, ao TSE. Vamos começar aqui tudo bem didaticamente, começar pelo candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. A gente selecionou 5 pilares, vamos lá. Para ele, nova legislação trabalhista, investimentos públicos em infraestrutura e habitação, revogação do teto de gastos, reforma tributária com menor carga aos pobres, recuperação e proteção das estatais. Naka, analisa então para a gente começar esse papo as prioridades econômicas do Partido dos Trabalhadores. Mona, o programa de governo do ex-presidente Lula tenta muito vender a ideia de uma esperança econômica. Sim. Esperança de que estas linhas gerais conseguiriam levar o Brasil a uma situação parecida com o que a gente teve no primeiro mandato do ex-presidente Lula. Há pontos que não surpreendem, por exemplo, quando ele diz que quer revogar alguns pontos da reforma trabalhista, e há pontos novos, inclusive neste assunto, quando o candidato diz que é preciso proteger os trabalhadores por aplicativo, o pessoal que faz entrega, o pessoal que é motorista de aplicativo. Ele defende um forte investimento público de várias maneiras. Diz que o Estado precisa estar mais presente. Neste esforço, Mona, defende duramente que as estatais não devem ser privatizadas. É um discurso muito forte, sim, em contraponto ao que a gente tem atualmente no governo Bolsonaro. Além disso, ele menciona que a economia pode voltar aos trilhos com estabilidade, com previsibilidade e também com credibilidade que o governo supostamente teria. Mas não dá detalhes como seria esta volta ao crescimento, esta volta à estabilidade. É um discurso muito do tipo, quero reviver o Brasil que vivemos no primeiro mandato. Fala muito de economia, mas como outros programas, peca pela falta de detalhes. Este é um problema nos 4 programas. Efetivamente, já adianto que os outros 3 candidatos também não trouxeram tantos detalhes assim. Sim, excelente isso, porque a gente vai fazer então o passo a passo de cada um. Agora a gente vai trocar a tela, a gente vai ver então o plano de governo de Bolsonaro, do PL. A gente também apontou então as 5 bases, as 5 principais diretrizes: privatização de estatal, atualização da tabela do imposto de renda, mercado de trabalho flexível, facilitação de contratações e também desregular ali a criação de empresas, e mineração como indispensável ao desenvolvimento do Brasil. Traduz, Naka, até com o que já era proposta lá atrás e não foi feito, né? Basicamente é uma retomada do tipo, vamos fazer o que a gente não conseguiu. Este é o tom do documento do presidente Bolsonaro. Ele menciona todos os principais pontos que foram destacados no programa que levou ele à vitória, mas com algumas mudanças. É muito interessante quando a gente lê o trecho. Os trechos são vários trechos em que mencionam a possibilidade de privatização ou desestatização, como alguns preferem. Mas em nenhum momento, Mona, as estatais Petrobras, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica são citados como um possível alvo das privatizações. Então, o candidato até promete essa possibilidade, mas prefere não comprar briga ali com alguns grupos, já que a reação a ideia da privatização dessas companhias gera muita repercussão. E ele retoma alguns outros pontos, por exemplo, a atualização da tabela do imposto de renda. A gente já falou aqui no Jornal da CNN que a partir do ano que vem é muito provável que quem ganha um salário mínimo e meio já pague imposto de renda. Mas aí o presidente Bolsonaro menciona, a gente levou um projeto para o Congresso para tentar atualizar isso. Foi o Congresso que não quis avançar com este tema. E aí um item muito interessante deste programa, Mona, é a mineração. Os outros candidatos tratam da mineração como sendo um tema importante para a fiscalização, contra a mineração ilegal. O presidente Bolsonaro destaca o papel como um indutor ao crescimento
especialmente quando a gente fala do minério de ferro, mas também do nióbio e grafeno. São produtos que o presidente sempre menciona nas lives e ele traz de volta tudo isso no programa de governo. Quero que você detalhe um tiquinho mais sobre o que já está acontecendo com o mercado de trabalho, né? Quando a gente fala do aumento do trabalho informal, da precarização do salário, o todo de agora com esses dois itens, o terceiro e o quarto, como é que a gente pode entender o que está posto e o que quer ser feito? O presidente Bolsonaro, a equipe dele, entendem, Mona, que a consolidação dessas características no mercado de trabalho e também no setor privado podem ajudar no desenvolvimento do Brasil. Eles acreditam que, ao ter mais contratos de trabalho flexível, seria possível acelerar a contratação de trabalhadores. E ao desregulamentar, por exemplo, o trabalho das empresas, seria possível aumentar a riqueza do Brasil com mais negócios. A desregulamentação, aqui sim, é um item liberal da agenda, que efetivamente avançou um pouco, mas eles acham que é possível avançar mais. Vamos então mais com o professor. A Quinta B hoje está muito comportada, adoro isso. Agora é o candidato do PDT, Ciro Gomes, porque a gente também colocou as principais diretrizes, né? Taxação de grandes fortunas, redução de incentivos tributários, recriação do imposto sobre lucros e dividendos, renegociação de dívidas pessoais, nova política de preços também da Petrobras. Traduz, Naka. Este, Mona, é um programa interessante porque ele lembra muito um programa clássico da esquerda, quando a esquerda propõe mudanças econômicas. Ciro Gomes vai muito nessa linha ao defender itens que são muito caros à esquerda tradicional, vamos dizer assim. Por exemplo, taxar grandes fortunas. Neste ponto, ele acredita ser possível arrecadar 60 bilhões de reais. Também fala dos lucros de dividendos, mais 40 bilhões de reais. É um candidato que traz detalhes sobre de onde poderia encontrar dinheiro para pagar, por exemplo, o fundo de investimento em infraestrutura que o candidato defende. Então, no programa econômico, que tem essa cara de esquerda tradicional, ele aponta algumas fontes. Isso é interessante porque os outros candidatos são menos detalhistas ao apontar a fonte de recursos. E tenho a impressão até que conhecem menos do assunto. Ciro Gomes faz questão de deixar claro que ele conhece e ele verbaliza isso. É uma sensação. Sim, não, e no programa, eu concordo com essa sensação, e no programa de governo, ele menciona o livro do Desenvolvimento Nacional, que na verdade é a base deste documento que foi entregue ao TSE. Por isso as coisas estão tão frescas na cabeça do candidato, porque aquele livro é a Bíblia de Ciro Gomes e, de fato, o programa de governo, ele está ali acompanhando exatamente as diretrizes do livro. Ótimo, bora então olhar para os planos econômicos de Simone Tebet, do MDB. A gente também selecionou 5 pontos que constam ali no programa da candidata. Parcerias com a iniciativa privada, agências regulatórias independentes, economia verde e ação para mercado de carbono, programa de transferência de renda permanente e redução de contribuição previdenciária. Naka. Este, Mona, é um programa que... Eu que sou mais velho, eu diria assim, este é um programa... Pura gentileza da Quinta B. Óbvio que eu sou mais velha do que ele, mas eu aceito o elogio. Pronto. Eu diria que este é um programa do PSDB, Mona. É um típico programa tucano, com aspectos na economia muito parecidos com os defendidos pelo PSDB historicamente. A candidata começa o programa de governo ao tratar da economia defendendo que ela vai trazer estabilidade. Estabilidade é uma palavra importantíssima para Simone Tebet. E vai muito no caminho de que a parceria entre o setor público com o setor privado é que vão ser o caminho, a avenida para o desenvolvimento do Brasil. E, por exemplo, bate muito nessa tecla de agências regulatórias independentes, o que é essencial para, por exemplo, uma PPP de sucesso. Simone Tebet também avança de maneira mais detalhada que os outros candidatos em aspectos mais modernos, vamos dizer assim, como a economia verde e cita até iniciativas para desenvolver o mercado de carbono, mercado esse que os especialistas dizem que o Brasil pode gerar bilhões de dólares. Aí tem um ponto interessante, que ela defende uma redução da contribuição previdenciária para os trabalhadores, com todo mundo pagando o equivalente a um salário mínimo de renda. Não explica, isso seria bom para os trabalhadores, mas não explica quem pagaria essa conta, porque seria uma baita conta para equilibrar os números da Previdência Social.
A gente quer explicar tudo, claro, essa presença ilustre do NACA aqui nessa sexta-feira. Então, para finalizar, a gente preparou um comparativo entre os candidatos em itens que são fundamentais para a economia e que são de grande interesse tanto para o mercado como para a sociedade. NACA, bora! Aqui são as reguinhas Brilha. que João Ricardo, editor aqui... João Ricardo Moreira, nosso editor executivo, trabalhou muito nessa sexta-feira. Teve a ideia dessas reguinhas e que eu acho que são uma boa maneira de entender onde é que estão os candidatos. Então a gente começa pelo item aqui, Mona, que é mais caro ao mercado financeiro hoje, que é entender como que vai ser a gestão das contas públicas do próximo presidente da República. E aí, nesse aspecto, eu falo com toda certeza, assim, todo mundo aqui é superficial. Todo mundo fala que vai melhorar as contas públicas e tal, mas ninguém traz detalhes de fato. Até Ciro Gomes mostra ali de onde você vai conseguir um pouco de dinheiro aqui, outro acolá. Mas, na média, todo mundo não diz, por exemplo, qual vai ser a âncora fiscal, o que vai assegurar as contas públicas a partir do ano que vem. Sobre investimento em infraestrutura, há duas divisões bem claras. Sim. Ciro Gomes e Luiz Inácio Lula da Silva ficam aqui no meio termo entre o investimento público e as parcerias público-privadas. Já Bolsonaro e Simone Tebet estão no outro lado, que fica entre as PPPs, as parcerias público-privadas, e o investimento privado puro. Comércio exterior, também há duas divisões bem claras no programa de governo e nos discursos dos candidatos. Lula e Ciro tendem a ser um pouco mais protecionistas. Lula defende, por exemplo, a revisão do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Já Bolsonaro e Simone Tebet tão mais pró-abertura dos mercados. Reforma tributária, aqui é outro item muito interessante. Todo mundo fala que vai simplificar os impostos. Todo mundo fala. Desde sempre, Desde né? sempre. Desde sempre, meu Deus do céu. E nada disso acontecer de fato. Exatamente. É só aumenta o quanto a gente paga para os computadores e o trabalho para fazer imposto de renda. Aqui, mas há uma divisão, porque Lula, Simone Tebet e Ciro Gomes defendem uma simplificação com um viés de justiça tributária. Ricos pagam um pouco mais, pobres pagam menos. Já o presidente Bolsonaro vai por um outro caminho. Ele defende a redução da carga tributária porque defende um Estado menor. Portanto, você precisaria de menos dinheiro para financiar. A gente também tem posições muito diferentes com privatizações. Lula e Ciro são contra, Simone Tebet e Bolsonaro a favor. E sobre sustentabilidade, está todo mundo meio no meio aqui, mas Simone Tebet, é preciso reconhecer, tem uma agenda um pouco mais detalhada que os outros três. Adorei essa explicação bem didática, excelente, e fica claro no nosso site para todo mundo entender melhor um ponto que é crucial, né? A economia, sim, vai decidir essas eleições. Vai, porque a gente está sentindo no bolso a situação do Brasil. Então isso vai fazer muita gente pensar em quem votar. Obrigada, Naka. Obrigado a você, Mona. A Quinta B, quando vai para frente da sala, arrasa. Obrigada, querido.